E agora sim, vamos passar para as partes das notícias. Isso, vamos começar pelas notícias internacionais. A primeira delas, a China mantém as taxas de referências estáveis, enquanto o Banco Popular da China anda na corda bamba. Exatamente, já era uma notícia meio esperada, a gente já comentou no Morning Call nessa semana aqui, porque na última semana a China definiu as taxas de médio prazo, que são como uma proxy para as taxas de longo prazo, as LPRs, na verdade, que é a taxa de 1 ano e a taxa de 5 anos. A taxa de 1 ano por lá é mais utilizada para os empréstimos e a taxa de 5 anos mais para as hipotecas. Só que o que acontece? Chega num momento na China que a moeda desvalorizando consecutivamente frente ao dólar, está no impasse, o Banco Central fica no impasse. Ele precisa gerar mais estímulos econômicos, só que se ele cortar os juros demais, a gente sabe que o câmbio é uma variável de ajuste, consequentemente também uma maior desvalorização aqui frente ao dólar. Então, assim, a China nesse impasse, refletindo também no Xangai, a gente vê esse movimento, realmente o cenário ainda por lá um pouco complexo. Ainda falando de juros, quando a gente passa aqui para a Suíça, que realmente, assim, é um destaque nessa manhã, Suíça faz o segundo corte na taxa de juros, enquanto as principais economias divergem sobre a flexibilização da política monetária. Isso, exatamente. Acho que a Suíça ter feito isso já estava dentro das expectativas, cerca de 2/3 das projeções realmente era desse corte de 1,25. Por lá, a gente tem uma inflação bem ancorada, né? Projeção de 1,3% para o final desse ano, para o final do ano que vem de 1,1%. Então, uma inflação bem sob controle, possibilita que o Banco Central vá flexibilizando a política monetária a fim de estimular o crescimento, né? Existem algumas divergências ainda, porque tanto lá quanto no resto do mundo inteiro, nas economias desenvolvidas, a gente não sabe, né? O Banco Central Europeu descolando dos Estados Unidos, quando que o Fed vai começar também a cortar juros. Então, aquela expectativa que a gente tinha no começo do ano de uma política monetária coordenada, né? Um afrouxamento na política monetária acontecendo de forma global, ao mesmo tempo, isso daí acabou caindo por terra. Cada Banco Central está olhando mais para si mesmo ali. Claro que o Banco Central americano, principalmente, ainda acaba exercendo influência em todas as outras economias, mas a gente vê. Então, a expectativa fica aquela expectativa de se vai ter um terceiro corte ou não, né? A taxa está em 1,25% ao ano. E como que isso também impacta os outros bancos centrais e a política monetária ao redor de todo o globo. Ainda existem alguns receios lá em relação à inflação, principalmente, até parece que a gente está falando de Brasil e de outras economias, a inflação de serviços ainda bem resiliente, e algumas pressões também em relação a salários que ainda estão com crescimento elevado, e isso causa preocupações, por isso que a gente ainda tem esse cenário de dúvida ali quanto aos próximos passos. Perfeito. Partindo para a próxima, também falando de taxa de juros, né? O Banco da Inglaterra mantém as taxas de juros estáveis, apesar da inflação ter caminhado ali para a direção da meta de 2%. Sim, você deu o gancho perfeito, João, porque basicamente aqui a decisão, ela manteve a taxa de juros por 7-2 no placar ali, no patamar de 5,25% ao ano, só que a decisão trouxe exatamente esses pontos que você comentou. Mercado de trabalho ainda apertado, pressão de serviços. Então, o Banco Central da Inglaterra olhando bastante aqui para essa dinâmica de preços, que deve ser, a gente viu a inflação recuando agora, né, chegando na meta dos 2%, mas deve ser impactada mais à frente. A expectativa é que para o segundo semestre a gente tenha um repique inflacionário, levemente ali por conta da exclusão da base de comparação da queda dos preços de energia. E realmente aqui o Banco da Inglaterra, olhando, não deu nenhum guidance ali, né? E falou que vai ver decisão a decisão, realmente, olhando para ver se consegue realmente realizar essa flexibilização monetária que é tão aguardada nas economias desenvolvidas. E hoje é o dia de falar de juros por aqui, falando agora de notícias nacionais. Em decisão unânime, Banco Central mantém Selic em 10,5% e interrompe o ciclo de queda de juros que começou no ano passado. Isso, exatamente, né? O ciclo de queda que trouxe a Selic de 13,75 para esses 10,5 que a gente está observando agora ao ano, foi interrompido realmente. Já estava dentro das expectativas do mercado que essa taxa seria mantida, contrariando um pouco o que eram também as expectativas no começo do ano, que a gente vinha de um ciclo de corte desde os 13,75, e a expectativa era de que com a política monetária no resto do mundo caminhando daquela forma coordenada, de um afrouxamento ali das condições, seria possível que a gente continuasse esse corte de juros por mais tempo. Né? Isso acabou caindo por terra também, então as expectativas no começo do ano era de que a Selic terminaria 2024 em um dígito, né, abaixo dos 10%, tinha previsão a 9%, a 8,5%, e agora realmente a expectativa ali é de uma manutenção disso até o final do ano, nesses 10,5%, a depender das condições. Se a gente for olhar a precificação das opções de cupom, o que o mercado está aguardando para a próxima reunião, né? A maior parte das apostas está ali numa manutenção de novo, nesse patamar de 10,5%, mas já começa a ter algumas apostas ali de uma possível alta de juros.
né? Isso se dá muito em função dessa questão da desancoragem das expectativas, muita coisa que veio no comunicado do Copom ontem, né, comentando sobre essa desancoragem das expectativas, os desenvolvimentos fiscais, né, como é que o governo vai fazer para controlar os gastos, para manter as metas ali de déficit fiscal, do arcabouço fiscal, né, reforçou, assim como no comunicado anterior, reforçou a importância de que a gente tenha uma política fiscal crível e que demonstre comprometimento com o nível de sustentabilidade da dívida aqui no Brasil, porque isso acaba aumentando o prêmio de risco no Brasil, impacta a curva de juros e acaba gerando um pouco de estresse, né, e impacta ali o que o Banco Central pode fazer também em termos de política monetária. Um ponto positivo, né, da reunião de ontem foi a unanimidade do Copom, né? Na última divisão a gente teve um racha, com alguns membros votando por um corte de 50 e outros por um corte de 25, e o mercado tinha um pouco de receio ali de que esse racha ficasse mais evidenciado, né? Então, se tivesse mesmo votando para uma queda de juros agora, ou alguém votando para uma alta de juros e outras pessoas votando para manutenção, isso poderia aumentar um pouco esse burburinho em torno do desalinhamento ali entre os membros do Copom, e isso traria mais estresse, mais desancoragem. Então, essa unanimidade foi um ponto positivo que ajuda, né, o mercado a dar uma acalmada. Acho que isso até explica um pouco, né, da EWZ, que está uma alta relevante nessa pré-abertura aí, é realmente o mercado tendo essa confirmação, pelo menos o Copom está alinhado ali em relação às expectativas e o que a gente precisa observar, né? Muita coisa pode acontecer nas próximas, inclusive essa questão da política monetária em outros lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Eu acredito que, por enquanto, pelo menos, né, apostar em uma alta ainda em 2024 aqui na taxa de juros, eu acho que é um pouco improvável, não é impossível, mas realmente aí acompanhando os desdobramentos e o governo com esses planos de contenção de gastos também, como é que isso vai se desdobrar, como que o mercado vai enxergar tudo isso. Então esses são os principais pontos. Indo para a próxima notícia aqui, né, o real supera o peso argentino e a quinta moeda que mais perdeu valor em frente ao dólar, né? Mostrando realmente aquilo que você até comentou de o câmbio ser uma válvula de escape. Exatamente. Aí quando a gente olha aqui no comparativo, o real sendo a quinta pior, quem está na nossa frente? Nigéria, Egito, Sudão do Sul e Gana. Então, assim, o cenário não está muito fácil para a gente. A gente viu ontem o dólar batendo na casa dos 5,48, bastante elevado. Então, assim, o cenário realmente de estresse que a gente viu foi muito rápido, só que a minha perspectiva agora, com essa decisão do Copom e tudo mais, é que talvez a gente tenha um ajuste disso também. A gente sabe que movimentos muito pronunciados são seguidos de correção, geralmente, então é possível que hoje a gente veja um ajuste também por conta dessa decisão do Copom também. Passando agora para a nossa última notícia nacional, margem equatorial. Magda Chambriard defende exploração com rigorosos padrões de segurança. Isso é uma notícia interessante para a Petrobras, na posse de cerimônia, né, da Magda, nova presidente, ela comentando sobre a questão da exploração da margem equatorial, que pode influenciar positivamente os resultados da Petrobras ao longo dos próximos anos, em um momento que o mercado exibe algumas preocupações ali, principalmente em relação ao que vai ser o CAPEX da Petrobras nos próximos anos, esse papo de renovação da matriz energética, transição energética, vão ter investimentos com taxas de retorno não tão atrativas assim, projetos desse tipo. Isso aí gera algumas preocupações. Então, essa visão de que mesmo a gente precisando e eles demonstrando que vai ter um rigor, principalmente uma preocupação com a questão ambiental, de viabilizar ali a exploração da margem equatorial, que é uma notícia positiva, né? Então, isso acabou sendo bem visto e o mercado aguarda aí os desenvolvimentos, como é que vai ser essa exploração, como isso pode melhorar os resultados da Petrobras também, porque no próprio discurso, né, comentaram que assim, o setor de petróleo e gás vai financiar essa transição energética. Então, uma notícia bem importante aí que a gente teve. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.